Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa aula hoje a respeito de CPF e CNPJ. Primeiro, a gente vai entender aqui o conceito de CPF, que é o nosso famoso pessoa física. A gente vai entender alguns conceitos que nos vão nos levar ao entendimento de que eu devo trabalhar como CPF ou como CNPJ. Vocês precisam entender os fundamentos primários para que tudo que a gente for falar nos próximos módulos e nas próximas aulas fique claro para vocês. Então, aqui eu quero dizer, primeiro, a primeira parte. Todos nós aqui somos CPF. Todos nós aqui somos pessoa física. Por mais que aqui hoje eu represente uma empresa e você também represente uma empresa, todos nós somos pessoas físicas. E quem diz isso para gente? Quem diz isso para gente é o nosso Código Civil. Nosso Código Civil brasileiro estabelece algumas regras, algumas leis, alguns direitos das pessoas físicas. Também das pessoas jurídicas, mas a gente agora está na parte da pessoa física. Então eu quero te dizer que, por mais que você comprou esse curso para aplicar na sua empresa, a sua empresa é constituída por pessoas físicas, certo? Então a gente precisa entender que não é só pessoa jurídica que paga imposto. As pessoas físicas também pagam imposto. Elas também possuem obrigações com a Receita Federal. Elas possuem obrigações com o nosso estado, com o município, com os encargos sociais. Então, quero dizer o seguinte: se você hoje não tem um CNPJ ainda, você vai entender ao longo das próximas aulas por que é importante você ter um CNPJ. Porque é importante você constituir um CNPJ para que você tenha sucesso na gestão da sua empresa. Então, veja só, vamos entender o que o Código Brasileiro nos diz a respeito de pessoa física. Ele diz o seguinte: pessoa física é todo ser humano enquanto indivíduo, do seu nascimento até o falecimento. Então, a pessoa que nasceu e faleceu, ela vai ter um número de cadastro de pessoa física, que é então o CPF, tá? Nesse sentido, quando a criança nasce, ela tem ali a certidão de nascimento, compõe o número de registro dela no cartório, registro legal. Depois disso, por mais ainda que ela não tenha um CPF, ao longo da vida dela, ela vai constituir o número de CPF. E esse número, ele não muda, é um número de cadastro, por mais que você more em São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, no estado de qualquer outro estado brasileiro. O CPF é um cadastro nacional de pessoa física. Nacional significa nação, Brasil, certo? Então, aqui nós temos a lei e ali estabelece todas as regras perante as pessoas físicas e estão vigentes aqui no Código Civil Brasileiro. Então, a lei diz o seguinte: a lei estabelece o conjunto de regras com direitos e deveres sobre o ponto de vista legal no Brasil. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em determinado local que você esteja, a regra serve para todos. Quando a gente fala de CPF, a gente entra no Código Civil Brasileiro, independente da prefeitura onde você mora, do município que você mora. A regra é brasileira. E quando a gente fala de imposto, gente, vamos ver quais são as nossas regras como pessoa física neste momento, tá? Então vamos lá. Eu, como pessoa física, eu tenho obrigações como? Eu tenho imposto de renda, que eu preciso fazer, que é o meu imposto de renda de pessoa física. Eu tenho ali que pagar IPTU, que é sobre a propriedade territorial urbana. Se eu moro numa zona urbana, eu pago IPTU. Se eu faço a venda e compra de qualquer tipo de imóvel, eu tenho que pagar o ITBI. Depois ali, se eu tenho qualquer imposto sobre mortes,
ou doações de bens e direitos, eu também tenho esse imposto que é o ITCMD. Depois eu tenho o IOF, que é sobre operações financeiras. Aqui quem tem investimento, quem faz compra de dólar, quem faz oscilação cambial, vocês vão ver muito esse quesito de IOF, o que é o IOF. E ainda assim, se você não tem um imóvel, se você não vende, se você não tem operação financeira, você paga IPVA, certo? Essas daqui são as nossas obrigações como pessoa física relacionada a imposto. E ainda nós temos obrigações como eleição, a gente tem que votar. A partir dos 18 anos é obrigatório. Se você não fizer contribuição eleitoral, você tem ali várias penalidades. Nós temos outras formas, outras regras como o CPF, entre a parte de direito comercial, tudo muda quando você está no CPF. E aí eu digo para você, Pena, hoje, eu pensar em ter um negócio como CPF ou como CNPJ, vale a pena eu analisar. Se eu sou um funcionário CLT, eu represento a categoria de pessoa física. Porque só é quem é CLT, quem é pessoa física. Quem tem CNPJ se enquadra como prestador de serviço. Então veja só, quando eu sou CLT, eu tenho uma tabela progressiva do imposto de renda a pagar que a gente vai ver na próxima aula. Então veja, se eu recebo como CLT até R$ 1.900, 1.900 e pouquinho, vale a pena eu ser CLT. Só que se eu não sou mais CLT e hoje eu trabalho de forma informal, o que é informal? Eu não pago nenhum imposto, eu não sou autônomo, não recolho lá o RPA, que é o recibo de autônomo, eu não tenho um CNPJ, nem um MEI, não tenho nada. O que acontece? Acontece que você entra nas regras como pessoa física. Então, se você recebe qualquer dinheiro de origem de recebimento, você terá que ser tributado conforme o imposto de renda de pessoa física. Por isso que eu pergunto para vocês: vocês trabalham hoje como CPF ou CNPJ? Porque cada base legal, cada personalidade tem as suas leis, tem os seus fundamentos. Então, veja só. Quando eu falo de constituir um CNPJ, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes nas aulas de CNPJ. Mas eu falo o seguinte, o MEI, ele caracteriza então uma pessoa física. Por quê? Vamos ver. Por que que o MEI caracteriza uma pessoa física? Por que será? Porque o MEI, o microempreendedor individual, ele é classificado como uma pessoa física, uma vez que ele exerce atividade com o próprio nome dele. Vejam aí depois na constituição do CNPJ de vocês, na razão social, vocês vão ver o que é razão social, tem ali um nome e à frente tem os números do CPF, né? E na personalidade do MEI, ele não tem distinção entre o patrimônio pessoal e o patrimônio da empresa. Ou seja, meus queridos, se vocês chegarem ao limite de tributação e vocês não se desenquadrarem, não fazerem da forma que deve ser feita, o patrimônio físico de vocês, da pessoa física, a sua casa, o seu carro, seus bens, eles vão responder por erros que você vai acometer no CNPJ. Alô, mas não entendi nada. Tô bugada. Calma. Nós temos os complementos dessas aulas. Por isso que essas aulas não é uma aula longa, não vai ser uma aula de um único assunto. Eu dividi esses assuntos em forma progressiva para que vocês entendam. Então veja só, eu como CPF sou responsável juridicamente, sou responsável legalmente como CPF pelas minhas obrigações. Se eu tiver alguma ação judicial, alguma ação fiscal, qualquer parte que é alguma coisa que eu deveria ter feito, algum erro trabalhista, inclusive, e eu não tenho
ali o meu patrimônio como CNPJ, quem responde é a Paloma Física. Vejam só, eu trabalho com 2 nomes, Paloma Bauer CNPJ e Paloma Bauer pessoa física. Quando eu vou comprar uma roupa na Renner, quem compra? Pessoa física. Então existem leis que atrelam a pessoa física. Quando eu vou comprar um notebook para minha empresa, quem é que compra? A Paloma Bauer, pessoa jurídica. Existem leis que asseguram eu como CNPJ, certo? Vocês precisam entender isso, precisam entender essa colocação primária e saber que hoje, se você trabalha com CPF, você precisa se atentar a essas regras. Se você trabalha com pessoa jurídica, você precisa se atentar às regras de pessoa jurídica, tá bem? Nas próximas aulas, esse assunto ficará um pouquinho mais claro para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. E fiquem calmos, porque se você já está aqui nesse curso, é porque você vai arrumar o que precisa ser arrumado, entender o que precisa ser entendido. Muito obrigada.